O Jornal da Manhã recebe a partir de agora o senador Rogério Marinho. Entre os assuntos, a gente vai falar sobre a repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, os planos da direita também a partir de agora e, claro, cenário político para 2026. Eu já peço licença aos meus companheiros aqui da bancada para iniciar nosso bate-papo. Senador, bom dia. Seja muito bem-vindo. O senhor, como líder da oposição, ex-ministro no governo Bolsonaro, além de amigo pessoal do ex-presidente, como é que o senhor avalia esse momento atual que o ex-presidente Jair Bolsonaro se torna réu das acusações relacionadas a essa suposta trama golpista? Qual é o sentimento sobre essa atuação do STF nesse processo? Como é que o senhor enxerga também as implicações dessa decisão para a democracia e também o equilíbrio dos três poderes? Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela gentileza, pelo espaço. Bom dia, Virgínia. Bom dia, senador. Júlio. A nossa fotógrafa aqui é Ricardo, né? Que é o nosso controlador. Amanda e Ricardo. E Amanda, né? Ricardo esteve conosco da vez passada. E aqui eles estão nos acompanhando aqui, tanto pela internet como pelo rádio. Olha, nós estamos vivendo um momento assim desafiador, né? Porque o Brasil ele está diante de um desafio, e, sem querer ser redundante, um desafio de darmos ou não credibilidade às nossas instituições, né? O presidente Bolsonaro hoje é o maior líder popular do Brasil. Ontem, aliás, no dia em que houve a decisão do tribunal que o transformou em réu, foi publicado pela imprensa uma pesquisa da Exame Futura, que mostra que se houvesse uma eleição nesse momento no Brasil, apesar de toda a campanha difamatória, toda a desqualificação que é feita contra o presidente Bolsonaro, ele venceria o Lula por quase 14 pontos de diferença, né? E 14 pontos de diferença são, se eu não estou enganado, em torno de 12 milhões de votos. Então é uma demonstração avassaladora da sociedade brasileira de que essa narrativa de um pretenso golpe, de um crime impossível, não tem conseguido passar essa mesma impressão para a opinião pública, né? Então esse é o momento de testarmos as nossas instituições. Ao presidente Bolsonaro, à direita, as pessoas que acreditam nas instituições, nós precisamos agora nos voltar para o parlamento brasileiro, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, com a situação em que nós nos encontramos, em que o juiz que preside o feito é o Alexandre de Moraes, que se diz vítima desse pretenso golpe, né? Que é um inimigo declarado do presidente da República, do presidente Bolsonaro, que é o inquisidor que conduziu o processo, né? Que é o acusador. Eu quero dizer àqueles que nos acompanham, que são operadores de direito, se já foi visto em algum momento, por ocasião da apresentação de uma denúncia, o juiz do feito apresentar um vídeo editado como a prova que não estava nos autos para corroborar suas afirmações. Que eu saiba, no processo judicial, quem apresenta provas é a defesa e a acusação, não o juiz. Então nós estamos colocando de ponta cabeça o sistema judicial. Há um medo, há um temor enorme de que o presidente Bolsonaro continue ativo politicamente, mas o povo não tem concordado com isso. Senador, e depois dessa decisão, o senhor vai me desculpar e os ouvintes também pela minha voz. Toma um pouquinho d'água. Já tomei quase um pote. 1 litro. 1 litro. Após essa decisão em paralelo, surge um movimento, e o senhor acaba de dizer que é preciso recorrer ao Congresso. Existe um movimento que o PL está encabeçando, o partido que o senhor inclusive lidera no Senado, que é o trancamento da pauta para se votar a possibilidade de anistia do 8 de janeiro. Eu pergunto para o senhor, como é que está esse movimento, se ele realmente já está consolidado e se isso vai acontecer na semana que vai começar, a partir de 1º de abril. Olha, o Congresso, 1º de abril é meio emblemático, né? É complicado. O Congresso são duas casas distintas, né? A Câmara e o Senado. Na Câmara nós temos um pouco mais de 20% dos deputados, são 100 deputados, quase 100, 99 deputados do PL. Existe um número grande de parlamentares de outros partidos que têm votado conosco nas pautas que são essenciais, né? Então eu estimo aí que tem em torno de 200 parlamentares mais afinados com o nosso lado, e é uma variação aí que pode chegar em muitos casos, na maioria, mas eu acho que o movimento ele precisa ser pesado, precisa ser medido e negociado com o presidente da casa, no caso da Câmara, e com o presidente da casa no caso do Senado.
O que nos interessa é o resultado, Virgínia, ou seja, que o projeto de anistia seja pautado e votado. Se houver a maioria dos partidos afinados com essa resolução e apresentarem um projeto conjunto, um requerimento conjunto de urgência, né? Não há necessidade de se trancar a pauta, né? Então se vota naturalmente o projeto de anistia e se segue com a vida normal, porque nós não temos interesse de paralisar o país. Nós queremos apenas que a justiça seja feita, e o que há é um processo de perseguição, né, de injustiça, eu tenho chamado isso de jurisprudência de exceções, né? Então o que nós achávamos que era a lei, o que estava consolidado, o que havia previsibilidade, isso tudo foi virado de ponta cabeça com esse julgamento. O presidente não tem furo privilegiado. Aliás, só para fazer uma comparação, o Fernando Henrique Cardoso, quando deixou de ser presidente, foi julgado na primeira instância por ações que foram demandadas contra ele. O Lula também, né? Aliás, ele foi condenado em 3 instâncias, né? Teve a possibilidade de pedir revisão do seu julgamento em instâncias subsequentes. O Temer também, o Fernando Collor também. Apenas o presidente Bolsonaro está sendo julgado na instância máxima sem a possibilidade do duplo grau de jurisdição, né? Nós temos aí uma situação de excepcionalidade. Eu não tenho dúvida que o Congresso vai ser solidário, porque o Congresso representa o povo e está sentindo esse tipo de pressão da população brasileira. Mas, senador, além da discussão sobre o projeto da anistia, muito se fala também na sociedade de uma certa uma paralisação. O pessoal está muito parado do Senado e uma reação sobre esses abusos que o senhor listou com relação ao Alexandre de Moraes. O que é que tem se discutido no Senado? Não tem freio, não tem como frear de alguma maneira isso. Até que porque está sendo a visto, instância é o Senado, é o local, né? porque a cobrança nesse momento se volta para o Senado. O senhor falou muito bem que agora saiu do Judiciário e a população tem que olhar voltar os olhos ao Parlamento, mas não somente para a proposta da anistia, e sim o que é que o Senado vai fazer com relação ao que está sendo feito. De fato, você faz uma provocação bem-vinda. Nós estamos vivendo no país um processo que começa com a Constituição de 88 e acelerado nos últimos anos, de invasão de competências de um poder sobre os outros. Isso está desequilibrando a própria República, né, a própria democracia brasileira. Hoje o Supremo Tribunal Federal virou uma delegacia de polícia. Você trata lá de briga de galo, né, até marco temporal. Tá? Então virou uma panaceia. Então uma corte que deveria se debruçar sobre a questão da constitucionalidade das leis, né, virou uma questão geral. Tudo cabe no Supremo Tribunal Federal. Se você for comparar o Supremo Tribunal Federal brasileiro com o alemão, com o inglês, com o americano, com o português, com o francês, é evidente que há alguma distorção nesse processo. Precisa ser corrigido. Isso acontecerá com uma reforma judicial. Com o Congresso atual, com a correlação de forças, isso não avança. Mas algumas ações pontuais podem acontecer. Ontem, por exemplo, eu acho que o Igor Gadelha, vou dar o nome do cidadão, do Metrópole, publica uma notícia de forma inicial e depois foi replicada em vários sites, que o ministro Alexandre de Moraes teria decidido trazer de volta um processo do ex-ministro Kassab, atual secretário do governo do Estado de São Paulo, para o Supremo Tribunal Federal com aquela questão da expansão do foro, a questão do foro privilegiado. E foi estampado que aquilo teria sido feito como uma forma de pressionar o PSD do ministro Kassab a não votar a favor da anistia. Tiraria do bloco aí do centro. Depois aparece uma manchete maior no Globo com essa informação, assim, ó, descaradamente. Então a imprensa, inclusive, está banalizando o fato de que o aparelho do Estado está sendo usado para coagir parlamentares. E se você achar que isso é natural, eu não acho. Então a questão do foro, por exemplo, precisa ser discutida esse ano. O Centrão Não é possível que o foro seja utilizado, ao invés de excepcionalizar ou permitir que o exercício do mandato parlamentar aconteça sem que haja pressões indevidas, passe a ser um instrumento de pressão, de coação do parlamento por parte de um outro poder. Não dá para acontecer isso. Mas tem que mudar o foro. E o que o Senado vai fazer com relação a isso? Tem que se mudar o foro. O que o Senado vai fazer, eu não posso responder pelo Senado, Júlio. Ele vai responder por mim. Sim, eu advogo e tenho conversado com os meus pares, inclusive com o atual presidente do Senado, que o foro precisa ser mudado. Que foro é esse que permite essa relação espúria entre um poder e o outro, né? Então o foro ele precisa voltar a ter uma situação em que ou nós voltemos à primeira instância,
né, os parlamentares, com exceção do presidente da República, presidente dos poderes, né, porque você teria que ter uma roupagem institucional para permitir que o exercício do poder não seja corroído por pressões externas, ou se trabalhar de uma forma diferente, por exemplo, haver duplo grau de jurisdição, o primeiro grau de jurisdição seja o Tribunal Regional Federal da região, o subsequente seja o Supremo Tribunal de Justiça, que já está lá instalado. Nós defendemos uma ação como essa, e rápida, um fast track. O senhor acredita que os parlamentares, principalmente esse bloco do Centrão, que é com quem os senhores contam para sugerir essa mudança de foro, que eles estariam aí, eles iriam concordar com essa mudança para eles ficarem também expostos a decisões que possam acarretar na primeira instância? Porque o senhor sabe que primeira instância é a primeira instância. Os interesses locais, as brigas políticas que muitas vezes acontecem dentro do próprio judiciário. Dá para contar com os deputados do Centrão para mudar esse foro? Né, e senadores, claro. E claro. Eu dei aqui uma alternativa, a primeira instância, o senhor já fez ou se ter um duplo grau de jurisdição, começando pelo Tribunal Regional Federal e o STJ. Há uma discussão dentro do parlamento em relação a essa situação. O fato é que o sentimento majoritário, inclusive de deputados da esquerda, é de que o poder legislativo está perdendo gradativamente relevância, não para ficar, como é que eu posso dizer, de uma forma subalterna, mas para ficar numa situação em que esse desequilíbrio em relação ao outro poder, que é o judiciário, afete o próprio sistema democrático. Aliás, quando a nossa democracia liberal, né, que é o que está preconizado na nossa Constituição, né, que foi chantado, né, pelos legisladores originários, define a separação e harmonia e equilíbrio e paridade entre os poderes, né, que, de acordo com Montesquieu e Locke, né, que são os filósofos liberais aí do século anterior. Então não é possível que a gente, dos séculos anteriores, desculpe, do século XIX, então não é possível que nós fiquemos quedados e achemos que isso é uma coisa natural. Não é. Então essa questão do foro precisa ser discutida de uma forma pontual. Não é reforma do judiciário, mas pelo menos você começar a tomar algumas atitudes que reequilibrem a relação e a harmonia entre os poderes. Queria falar um pouquinho sobre a barragem de Oiticica. Esse mês foi cenário aí de muita discussão, né? A barragem de Oiticica foi praticamente concluída no governo Bolsonaro, ficou ali restando apenas 7%. O presidente Lula veio até o Rio Grande do Norte. O que o senhor acha que o governo esperou, o novo governo Lula, para finalizar a obra? Olha, essa questão é uma questão assim que a gente tem assistido. Se eu até me permitir fazer um parênteses antes de lhe responder, Luciano. No Brasil, de uma forma geral, nós temos um processo em que há um assassinato de reputações. Tipo, as meias verdades são colocadas e depois são impelidas com uma velocidade tal, fica difícil você contraditar. Essa barragem do Oiticica, ela foi pensada na década de 50, né? De 50. E foi inicialmente alocado recurso quando Getúlio Vargas era presidente da República. Então tem pessoas, eu encontrei inclusive em Jucurutu, uma pessoa que havia vindo de um outro estado da federação para morar em Jucurutu para fazer a barragem da década de 50 e depois ele ficou lá, né? Bem velhinho já, mais de 90 anos, ficou lá em Jucurutu. Então você veja a ancestralidade desse processo. O fim da obra, né? Foi alocado. Depois aí teve uma seca no ano subsequente, aí pegaram os equipamentos e tal e realocaram e a coisa ficou por ali. Depois começou de novo na década de 90. E foi paralisada também, talvez 5% paralisada. Fizeram o trabalho de agremissão, topografia e tal, e paralisaram a obra. Depois foi reiniciada em 2013, na época ainda de Dilma presidente, e paralisada em 2015, finalzinho de 14, princípio de 15. E quando ela foi paralisada, né, o planejamento original era terminar em 2015, com 2 anos. Começou em 2013 para terminar em 2015. Então, paralisaram lá, sei lá, com 20% da obra feita. Ela foi reiniciada pelo governo do Temer, meados de 18. Só que ela foi reiniciada timidamente. Quando é que houve o grande impulso à obra? No governo do presidente Bolsonaro. No primeiro ano, não havia impositividade das emendas de bancada e nós buscamos aonde havia dotação orçamentária para colocar o recurso em Oiticica. Havia uma emenda de bancada, nós turbinamos a emenda e colocamos no primeiro ano mais de 100 milhões de reais.
E ao longo dos anos subsequentes, todos os aditivos que foram propostos pelo governo foram vários, né? Foram referendados. Governo do Estado. Porque a gestão passou para o governo do Estado. E esse foi o grande problema dessa obra. E ao longo de 4 anos, mais de 300 milhões de reais foram alocados. Só a Prefeitura de Jucurutu ganhando 15%, 5% de ISS ganhou mais de 15 milhões de reais, né? Então veja aí que foi bem beneficiada a Prefeitura de Jucurutu. Aqui eu mando um abraço aqui ao prefeito Hugo e à população da cidade. Ocorre que foi feita uma comissão de assentados que todo mês praticamente tinha uma reunião para se definir uma situação nova. E o governo que deveria fazer a gestão se apoderou, não de forma deliberada, mas foi capturado 20 milhões de reais do convênio por ações do judiciário, e esse recurso não era devolvido pelo Estado para a gente poder concluir a obra. Fiz vários ofícios durante meus 2 anos. E ao final, ele não conseguiu desalojar 12 pessoas para permitir o fechamento da barragem. Então tinha um dentezinho no meio da barragem que não podia subir, porque 12 moradias não eram relocadas pelo governo. Então a incapacidade gerencial do governo foi um negócio fantástico. Quando entregamos a obra, eles falam em 7%, eu acho que foi um pouco mais, porque eles estão falando de passagem molhada em São Fernando, estão falando de término de uma outra agrovila que foi colocada essa demanda de forma posterior, estão falando de obras adjacentes muito distantes da barragem em si, tá? Mas o represamento do lago, a conclusão da barragem em si, eu acredito que quase 100% da obra estava concluída quando foi entregue. Então faltava muito pouco para ser edificado. Mas o fato é que a obra está pronta e o lago está sendo formado, a população será beneficiada. E esse lago formado permitiu também que nós pudéssemos fazer, tiramos do papel e fizemos o projeto da adutora do Seridó, licitamos a obra, iniciamos a obra e deixamos recursos assegurados no orçamento para o ano subsequente. Inclusive a primeira etapa que resolve a situação ali de Florânia, de São Vicente, de Currais Novos, está pronta para ser colocada em operação. O governo provavelmente não fez ainda, talvez porque não haja essa necessidade. Mas a adutora do Seridó só é possível pela perenidade do lago que está sendo formado lá com a barragem do Oiticica. Então, no dia 11, inclusive, nós iremos lá com o presidente Bolsonaro. Ele visita a obra? A gente já quer saber. O presidente Bolsonaro chegará aqui dia 11. Nós iremos lá começaremos em Acari, 11 horas da manhã, 11h30, estaremos lá na Cidade da Moda, em Acari. Depois, às 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, estaremos em Oiticica. E às 6 horas da noite, o presidente estará em Pau dos Ferros, que é a primeira etapa de um programa chamado Rota 22. Esse é um projeto que nós estamos fazendo em vários estados da federação. Eu, inclusive, propus o projeto como secretário-geral de mobilização do partido, não ficará apenas no Rio Grande do Norte. E nós vamos ouvir a população, vamos fazer no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, 35 oficinas, 9 eventos em várias regiões geográficas do estado, para apresentarmos propostas de resolução para os problemas que o estado apresenta. A crítica é fácil de ser feita, né? Uhum. Nós sabemos, por exemplo, vocês estavam falando há pouco da questão do Valfredo Gugel, né? Porque o estado conseguiu sucatear, e nós estamos no 7º ano do governo da atual professora Fátima Bezerra, né? E você não consegue recuperar os hospitais regionais. Não é por acaso que há uma superlotação no Valfredo Gugel, porque não há um cordão sanitário de proteção para permitir que as pessoas que tenham necessidade sejam atendidas antes de chegar a Natal na emergência, né? Ontem, por exemplo, eu estava em Natal e vi fogos de comemoração. A gente abriu o programa com essa notícia. Né, todos os bairros de Natal, praticamente. Isso é uma falência do Estado, porque todo mundo sabia que havia comemoração, sabe da agenda, sabe onde vão ser feitos o horário e tal. Por que a polícia não agiu para impedir então, essa comemoração, eu diria, da ocupação do Estado, né, por parte de marginais, de fascínoros, de bandidos que se acham assim à vontade no estado do Rio Grande do Norte, em outros lugares do país, mas aqui em especial, né, para se sentir dono do pedaço. Então mostra a falência da segurança pública. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente trabalha, por exemplo, a questão da recuperação das estradas? Nós temos, 3.000 quilômetros de estradas. O governo anuncia que vai
recuperar 800 quilômetros, inicialmente 400. Aí agora a propaganda está dizendo que recuperou 800. Cadê os 800 quilômetros de estrada? Que eram 800 quilômetros com 400 milhões do PF e não vem mais os 400. E as estradas com péssima qualidade, o asfalto muito fino, aquele trecho, inclusive eu estive ontem lá, entre Lagoa de Velhos e Lagoa Danta, desculpe, Passa e Fica. O asfalto recentemente feito já está se liquefazendo. Senador, você falou sobre o Rota 22 aqui do Partido Liberal. A gente tem visto que o Partido Liberal tem usado o nome de Jair Bolsonaro como plano A e não tem um plano B. A gente vai perguntar mais uma vez sobre isso. O presidente nesse momento continua inelegível. Queria saber se o PL tem discutido a possibilidade de um plano B e se não pensa que pode incorrer no mesmo erro que foi cometido pelo PT em 2018, quando se levou Lula até o fim e ele estava inelegível. Júlio, primeiro vamos perguntar se foi erro de Lula, né? O que é que ele queria na real. Porque se você fizer a eleição, se você fizer uma avaliação assim, isenta, e eu sei que você o fará, e outros que estão observando o quadro, o cenário político, veja, quem são os candidatos que podem, que dentro da esquerda podem ser candidatos com força, com vigor? Somente Lula. Só tem Lula. Só Lula. Na direita. São vários. Pelo menos a primeira questão é a seguinte, ao lado de Lula, ele não dá sombra, é o mandacaru. Tá? Então ninguém nasce, ninguém viceja, ninguém floresce ao lado de Lula. Lula não consegue permitir que nasçam lideranças. Senador, e essa oferta de candidatos da direita que o senhor está falando, e a gente sabe que são muitos, inclusive o governador de São Paulo, não pode atrapalhar as estratégias do PL hoje para dar anistia no 8 de janeiro? Volto ao assunto da anistia. Tá, porque a resposta ia chegar quase aí, A resposta não é sim ou não, a gente tem que dar uma contextualizada. Então, veja, primeiro, o que aparentemente é um problema para nós, na verdade, é uma enorme qualidade. A direita tem muitas alternativas. Agora, nós temos o maior líder, que é Bolsonaro. Quando você fala de plano B e C, e ele brinca dizendo, meu plano A é Jair, meu plano B é Messias, meu plano C é Bolsonaro. Né? Ele diz com propriedade, porque nós estamos vivendo num país em que ninguém poderia imaginar que um cidadão que estava condenado em 3 instâncias por crimes graves de corrupção, né, pudesse ter, de repente, por um erro, entre aspas, formal, geográfico, né? Não era para ser em Curitiba, era para ser em Brasília. Então retoma a estaca zero, porque, vamos lá, Lula não foi inocentado. Né? O seu processo foi paralisado por uma questão de um erro que foi apontado 5 anos depois de iniciado. Então esse cidadão hoje é presidente da República, está sentado na cadeira de presidente da República. Ora, se o parlamento julgar uma anistia, né? Se nós conseguimos reverter a inegibilidade do presidente, até porque não transitou em julgado, há ainda recursos em tramitação. Por que eu vou dizer, eu vou resolver o problema, entre aspas, da grande imprensa brasileira que está preocupada com Bolsonaro? Eles vão ficar muito mais preocupados ainda, porque Bolsonaro é alguém que, como eu comecei aqui falando, saiu uma pesquisa ontem, no dia que ele é colocado como réu, ele dá 14% de diferença em cima de Lula. Mais de 14 milhões de votos, né, numa simulação de segundo turno. Então Bolsonaro é alguém que onde ele vai, ele é aclamado, ele é acariciado, ele é aplaudido, ele anda em avião de carreira, não tem medo. Metade do avião, e eu já estive ao lado dele em várias oportunidades, se levanta para tirar foto com ele durante o voo. Quando ele desce, os comissários de bordo pedem para tirar foto com ele. O pessoal de apoio pede para tirar foto com ele. Aonde vai, ele arrasta multidões. Então, esse cidadão, o Bolsonaro, ele tem uma empatia, um carisma hoje que o torna o maior líder popular do Brasil, pelas mesmas razões que ele é criticado por muitas pessoas. Porque as pessoas têm que se lembrar que Bolsonaro só foi presidente do Brasil porque ele foi candidato sem dinheiro, sem partido, sem tempo de televisão, dizendo o que disse e sendo honesto com o que ele acreditava. Né? As opiniões que ele tem, muitas vezes impoliticamente corretas, mas eram opiniões e são opiniões que representam seguramente um contingente expressivo da população brasileira. Com certeza. Que está cansado de mimimi. Pois é, senador, a gente está falando do cenário das eleições 2026 nacional. Queria trazer um pouquinho aqui para o Rio Grande do Norte, uma pergunta aqui do nosso ouvinte que está participando do nosso chat aqui do canal do YouTube da Jovem Pan News Natal, o Bento Egídio. Ele está perguntando, no plano local, a esquerda não tem um substituto à governadora. E a direita, quem será o melhor nome para o governo, senador?
Vamos construir, né? Existem também no nosso lado vários pré-candidatos, a mesma situação. A oferta. O senhor considera Alisson um pré-candidato Claro que eu da direita? considero o Alisson, ele fez... Não, da direita. Ele... Da direita não sei, porque nesse momento, Júlio, o que é que está acontecendo no Brasil? Toda pergunta que você me faz é esquisita e complicada, eu tenho que contextualizá-la. Vamos lá. Mas olha, para quem está nos acompanhando, quando terminou 85, você tinha uma dualidade, você tinha dois partidos políticos, você tinha o MDB e a Arena, e havia um guarda-chuva, né? Então na Arena estava o centro e a direita, no MDB estava o centro e a esquerda. Com a pulverização partidária, com a tal da redemocratização, né, você passou a ter, em 2018, 37 partidos com representação no Congresso Nacional. Então o pragmatismo político passou a ser a tônica. Então você se posicionava de uma maneira durante o processo eleitoral, no exercício do seu mandato, você podia aderir a um governo de esquerda ou de direita, tanto fazia, contanto que você tivesse resultado. Agora não. As redes sociais desmascararam essa situação. Então não dá para o cidadão fazer de conta que é uma coisa no seu estado e pousar de uma maneira diferente na área nacional. Existem ainda muitos políticos pragmáticos que a gente está chamando de centro, né? Mas isso cada vez mais vai se estreitando. Políticos esféricos. Que não tem o lado. Exatamente, não tem bico, né? Não tem lado, né? Eu dizia isso em relação a um outro cidadão lá chamado de imbecil esférico, né? Em qualquer ângulo você olhar, você é imbecil. Mas aí, desculpa aqui, eu não quero ser superlativo com ninguém. Mas você pode ter convicções de centro, mas elas precisam ser claras. O que é um político de centro? É alguém que eventualmente tem uma visão social, de desenvolvimento social, e ao mesmo tempo tem uma visão liberal do ponto de vista da economia. Enfim, você precisa deixar isso claro. O prefeito Alisson? Eu não sei, eu não posso julgá-lo, eu não faço um estudo apurado da maneira como ele se comporta. O que eu posso dizer é que o prefeito Alisson, ele é um jovem talentoso, né, vencedor, venceu uma eleição a prefeito de Mossoró, quando todos achavam que ele não ganharia, depois se reelegeu com a maioria expressiva, inclusive sem o meu apoio. Nós lançamos uma candidatura diferente lá, né? Foi eleito deputado estadual muito novo, né? Está fazendo um mandato que é reconhecido pela população de Mossoró, tá? E com muita propriedade se coloca como alguém no cenário que pode aspirar ser governador do estado. Eu acho que talvez não seja o momento dele, mas isso é uma opinião minha, eu tenho que perguntar ao povo. O povo pode pensar da maneira diferente. Isso é um processo de construção. Quando eu falei que a crítica é fácil de ser feita, é fácil de ser feita. Mas a solução é difícil de ser apresentada e principalmente colocada em prática. Porque, Virgínia, veja, me desculpe, eu sei que você quer falar muito sobre o Alisson. Mas veja, imagina o seguinte, para governar um estado como o Rio Grande do Norte, você pode mudar tudo para deixar como está. Ou seja, ser mais do mesmo, né? Então, eu vou dizer uma coisa aqui, que os funcionários públicos vão ficar com raiva de mim. Não dá para dar aumento real para funcionário público e ficar posando de bom moço e implantar plano de carreira, carga e salário neste momento em que o Estado está insolvente sem capacidade de fazer investimentos. Isso é demagogia, é jogar contra o conjunto da população como um todo. Então, se você vai governar o Estado, você tem que tomar medidas impopulares, que significam necessariamente impopularidade. Então, você vai ganhar a eleição falando a verdade, né? Vamos corrigir a inflação, tudo bem, vamos respeitar o funcionário, tudo bem, mas você dizer, vou dar um plano de carreira para vocês, vou melhorar a situação, dar um aumento real, você está jogando contra 3,5 milhões de norte rio-grandenses em função da corporação de funcionários públicos. Você olhar o Estado e dizer que é normal que no final do ano, pelo 12º, os poderes, eu falo de judiciário, assembleia, etc., tenham sobra orçamentária suficiente, né, para fazerem outras coisas que não a atividade principal dos poderes, e o Estado não ter capacidade de comprar um esparadrapo ou regular de forma adequada a fila que está chegando no Alfredo Gugel, isso não é admissível. Então o governador precisa ter a legitimidade, a capacidade, a coragem, né, de sentar na mesa com os poderes, com os presidentes dos poderes, e olha, todo mundo aqui tem que dar a sua contribuição, o Estado é de todos. Né? Você pega, por exemplo, essa questão da CAERN, outra questão que vai desagradar muita gente. Por que fazer PPP com uma empresa que hoje não dá o serviço adequado à sociedade? Quantos norte-rio-grandenses não têm esgoto tratado, não tem água tratada? Vá para o Siridó. Se não fosse a adutora que nós estamos fazendo, a situação continuaria parecida. Vá para a região agreste, municípios passando 6 meses sem água, 4 meses sem água, como Santo Antônio, como Nova Cruz, né? Municípios que têm o seu tratamento de esgoto praticamente concluído e a CAERN não complementa.
Então, é evidente que você precisa melhorar o serviço que vai ser ofertado à população. Tem que vender a KL, tem que fazer a concessão da KL. As estradas sucateadas do Estado do Rio Grande do Norte não vão ser resolvidas com discurso, nem com empréstimo que vai endividar o Estado. Você precisa vender um patrimônio que você não está usando para permitir a recuperação, por exemplo, dos hospitais regionais das estradas. Então, dizer isso, Virgínia, não significa que você vai granjear simpatia, nem vai ter voto. Agora, quem não disser isso e não fizer isso, vai deixar o Estado na mesma situação. Estamos entrando no 7º ano de uma professora e o Estado do Rio Grande do Norte está nos últimos lugares do IDEB, que é o Índice da Educação do Ensino Básico. Nós somos um Estado que ficou para trás. Basta ver o que está acontecendo em João Pessoa, em Fortaleza. Você sabe que saiu do Estado do Rio Grande do Norte, não é pelas placas de sinalização, Virgínia, é pelo piso. Então, não é possível que a gente ache que está normal no Estado do Rio Grande do Norte. E o senhor acha que todo esse cenário de baixa popularidade do governo favorece o crescimento da direita nas próximas eleições? Eu acho que a direita é um movimento, Liciane. Significa o seguinte, o cidadão que entendeu que alguém deu voz a esse movimento, a esse sentimento, que foi Bolsonaro. Então, se você é uma pessoa que tem valores familiares, que não acha legal glamorizar o crime, que não é favorável a uma política de desencarceramento e desarmamento da polícia militar, que não acha que é interessante a política de descriminalização das drogas, que acha que o Estado tem que ser um Estado eficiente e parceiro de quem empreende, não um Estado que coloca dificuldades para quem quer gerar emprego e renda no seu Estado, no seu município, no seu país. Quem pensa dessa maneira é direita. Senador, queria ouvir o senhor sobre duas opiniões rápidas. Eu acho que a primeira entrevista que a gente faz com o senhor depois que o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, se lançou pré-candidato ao governo do Estado. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso e também sobre uma proposta que foi feita pelo senador José Agripino recentemente. Ele propõe que esse grupo, que o senhor faz parte, que é o chamado centro-direita, ao lado do partido que ele também está nesse grupo que ajudou a eleger Paulinho, que saia unido para ter duas candidaturas ao Senado com possibilidade de impedir que hoje a situação liderada pelo PT preencha uma dessas vagas. O que é que o senhor acha dessa proposta do senador José Agripino e também da candidatura lançada por ele, a pré-candidatura que Álvaro Dias anunciou para o governo em 2026? A princípio, a proposta é evidente que é a mais adequada, a mais sóbria, a mais racional, que todo mundo tem que estar junto. Quem é contra esse desgoverno, duas candidaturas viáveis, fortes. Quem acredita que o PT tem feito mal ao Estado do Rio Grande do Norte e ao país, tem que estar do lado de cá. Todo mundo tem que estar unido. Agora, a forma como isso vai acontecer é evidente que vai depender da maturação, da conexão que o candidato tem com o próprio eleitorado, com o projeto que vai ser apresentado. Eu acabei de dizer aqui que não vai ser fácil governar o Estado. E eu quero saber o seguinte, quem vai ter a coragem de levantar determinadas bandeiras que necessariamente não significam o apoio ou a simpatia de determinadas corporações do Estado. O senhor está disposto a ser esse pré-candidato? Eu estou me colocando como pré-candidato já desde janeiro desse ano, porque a pré-candidatura é uma construção. Você perguntou pelo prefeito Alisson, agora você está perguntando pelo Álvaro Dias. Por Álvaro São 3 Dias. pré-candidatos. Todas as candidaturas de Steve, São Valentim, todas as candidaturas absolutamente respeitáveis e que devem e podem buscar construir, né, o seu caminho e o seu itinerário. O que eu espero é que haja uma convergência no futuro, né, que nós tenhamos aqui a capacidade de continuarmos a dialogar entre nós para que nós tenhamos o melhor candidato, tanto ao governo como ao Senado da República. Definição sai em 25, como o senhor acreditava que sairia? Virgínia, veja bem, uma coisa é o que nós queremos, outra é o que a vida real, né? Porque você tem os parâmetros dados pela própria legislação, né? Eu acho que final de março de 2026 é o prazo para afastamento, né? Para descompatibilização e o prazo para filiação partidária. Estamos, né? Há um ano. Estamos há um ano ainda. E depois ainda tem o período que vai preceder as próprias convenções. Então vamos aguardar. Nós estamos fazendo a nossa parte, sem veto a ninguém. Seu plano B, senador? Tem? Meu plano B? Sim. Só ABC. Meu plano A é Rogério, o plano B é Simonete, o plano C é Marinha. Não, nós vamos tentar, assim, de uma maneira muito tranquila, percorrer o Estado do Rio Grande do Norte, ouvir as pessoas, propor soluções para os problemas que existem, são muitos, né? Nós sabemos que o Rio Grande do Norte parou no tempo, isso é um consenso, né? E há problemas que precisam ser enfrentados com muita coragem, né? Agora, eu não tenho aqui a varinha de condão, não tenho aqui uma fórmula pronta, né? A nossa disposição é ouvir as pessoas, né?
buscar esse sentimento junto aos municípios, aos atores mais importantes de cada uma dessas cidades e tentar apresentar uma proposta. Se essa proposta for uma proposta que consiga sensibilizar a sociedade norte-riograndense e os nossos pares na política, seremos candidatos. Por enquanto, pré-candidatos ao governo. A pesquisa pode ser um bom medidor para definir essas candidaturas? Pode, mas não é definidor, né? Porque se fosse por pesquisa, eu não seria senador da República, né? Se fosse pesquisa, Paulinho Freire não seria prefeito de Natal. Então é muito platitude, eu acho que é uma simplificação do processo, porque a pesquisa ela retrata uma fotografia do momento, ela não significa o filme inteiro, né? Quem tem a capacidade de fazer a campanha com maior desenvoltura, quem tem maior capacidade de aglutinar apoios políticos, quem consegue de fato falar e sensibilizar o eleitor, então são outros componentes que faz com que uma campanha seja ou não vitoriosa, não apenas uma pesquisa eleitoral, que é um fator que necessariamente tem que ser levado em consideração, mas não definidor. Senador Rogério Marinho, muito obrigada pelos esclarecimentos.